O que você falou sobre a gente enfrentar os nossos próprios medos, tem uma coisa importante aí que você sempre ensina e eu gostaria que você ensinasse para as pessoas, que é em relação às crenças limitantes. Como é que a gente vem, o que é essa crença e como que a gente faz para vencer isso? Então, uma crença limitante é algo que você aprendeu erradamente com pessoas da sua família, pessoas da sua convivência. E com professor, pode? Com professor também, tá? Tem aqueles professores que são limitados e que não são todos os professores que são como a Sara. Então, é bom que a gente saiba disso. Quem aqui já assistiu a aula que o professor fica lendo slide? Coloca assim, eu. Coloca aí embaixo aí. Só lê slide. Só lê slide. E que o professor te faz medo. Quando você se formar, qualquer coisa você manda pro médico. Ou quando você se formar, não, né? Então, se você vai ver, aí ó, já tem gente assinando, você vai ver que o cara está lendo para você, não está te explicando. Então, assim, já vem aquele negócio Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. E que muitas vezes você vai fazer a prova desse indivíduo, a prova você acha toda no Google. Porque ele não quer ter o trabalho de criar... Então, assim, veja bem, a melhor maneira de você ser bem-sucedido como farmacêutico é você olhar nos olhos do paciente, é você conhecer um pouco da história dele, história de vida dele, se ele tem problemas emocionais. Célia, mas eu quero lá saber se ele tem problema emocional. Queira, tá? Você queira saber, sim. É por aí que você começa, tá? Queira saber, porque você só daí dos problemas emocionais você já consegue ter indicação de suplemento, de vitamina, de mineral e consegue ainda ter um fundo de causa da doença que ele tem. Então, olha só, a Carla tá falando, inclusive ela é minha parente, Silvia, olha lá. Ela tá com medo de apresentar porque você está muito nervosa. Por quê? Você está com excesso, ou seja, de preocupação de ser boa, de ser extraordinária. Você não precisa ser extraordinária, você precisa ser boa o suficiente. E olha, não queira, como diz outro, memorizar. Cria um insight na sua cabeça onde você, por exemplo, olha só, quando você toma um medicamento chamado Passiflora na cultura farmacêutica, aí as pessoas falam assim, não, toma Passiflora que melhora. E a pessoa às vezes toma medicamento e dá um efeito ao contrário. Sim. Por quê, Sara? Porque existem algumas... no caso da Passiflora, tá faltando você fazer uma associação aí correta, né? Qual que seria? Que seria você associar com uma valeriana, né? Que é o quê? O cálcio. Exato. A gente precisa... Muitos farma não sabem disso. É verdade. Na realidade, o que acontece? A gente fica com esse medo de não ser bom, né? E os professores... Olha lá, a Adriana tá falando. Olha só, isso que ela tá falando é extremamente importante. Eu passei por uma situação assim também já. Ela falou assim, os meus professores, eles eram tão bons que eles davam aula sem livro. Eu ficava encantada com isso. Eu passei por essa situação na faculdade, de ter professoras e professores que não precisavam de nenhum material na mão e davam um show de aula, né? E aí, o que acontece? Olha a paranoia, eu já ficava assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir ser assim? Quando eu estava positiva, quando eu estava bem, porque na maioria das vezes eu pensava assim, nossa, eu nunca vou ser assim na minha vida, eu nunca vou conseguir, porque o perigo é a gente se comparar, uma coisa é você admirar, uma coisa é você achar massa o trabalho e confiar que você um dia chega lá, sabe por quê? Depois que você cresce profissionalmente, no sentido de experiência, você vai vendo que os melhores profissionais são os profissionais que têm mais experiência. Então, por exemplo, às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, Sara, mas você passa uma segurança, você passa uma confiança, mas só Deus sabe cada cagaço que eu passei na minha vida para hoje ter segurança. Eu vejo vários farmacêuticos massa no Instagram, já vi a Luciana, a Lu, que é da Hospitalar, falar. Já vi a Deise Greff falar. Todo mundo passou por essa situação do cagaço e depois aprendeu. Então, o que torna a gente bom é a bagagem, é o que a gente aprende com o nosso trabalho, né? A experiência é esse aprendizado. Eu costumo brincar com as pessoas assim, você tá com medo? Bota a fralda e vai. É isso. Então, é assim... E uma coisa que é importante é que é o seguinte, ninguém
nasce perfeito, ninguém nasce capacitado. Então, assim, à medida que você vai se desenvolvendo com o seu trabalho, você vai se capacitando cada vez mais. Olha só quantas pessoas disseram eu. Olha, a Adriana só que se salvou no meio desse naufrágio. É verdade. Agora, olha só, para quem está anotando, eu sempre falo para vocês, venham para a live para anotar. Hoje nós estamos falando sobre como perder o medo da indicação, de aplicar uma injeção, de orientar o paciente. A primeira coisa que a gente vai pedir para vocês anotarem aí, para você vencer esse medo, né? Porque nós vamos falar de técnica da mente e de técnica na prática, lá no balcão, lá no atendimento mesmo. A primeira técnica que o Célio falou aí para você é você não ficar com medo, não ficar com a cobrança de querer ser o melhor de uma vez. Tipo, aceita a posição que você tá, né? Sou recém-formado, tenho só 1 ano de formado, ou tenho pouquíssima experiência. Então, o primeiro ponto é, aceita isso e queira se superar por você, e não para ser melhor do que todo mundo.